Interessante, né? Esta passagem, desenvolver a vossa salvação, está na nossa apostila. A minha esposa, ela realmente não acessou aqui o meu... É Deus mesmo falando, a sintonia. Bispo amada, essa aqui é a palavra, essa é uma espada mesmo. Essa espada, se não for na palavra, pode dar uma biblada que resolve. Graças a Deus. Olha, mas interessante, né? Essa passagem aí, ela tem um ponto que às vezes a gente passa assim, e a gente não observa. Que Paulo diz assim: luzeiros no meio de uma geração pervertida, em outras versões, uma geração perversa, uma geração corrompida. Às vezes a gente sente um certo peso natural. A gente sente, às vezes, até um cansaço, de certa forma, natural, porque o mundo cada vez vai ficar mais pervertido, a verdade é essa. Você já viu uma lâmpada acesa? Se você acende uma lâmpada no seu quintal, por exemplo, às 5 horas da tarde, quando ainda tem sol, ela não tem tanto efeito. Depois vai dando 6 horas da tarde, nesse horário de inverno, vai escurecendo, ela vai começando a aparecer. Depois vai dando 8 horas da noite, ela escurece, ela aparece um pouquinho mais, e você também observa que o raio de iluminação dela vai diminuindo conforme a escuridão à sua volta. E muitas vezes, o que acontece? Eu, por exemplo, tenho um quintal, né, grande, às vezes eu quero permanecer com uma área maior iluminada, eu tenho que colocar uma lâmpada mais forte. É disso que nós vamos falar hoje também. A graça sobre graça reproduz cristãos que são lâmpadas, sei lá, de 500 watts, né? Talvez é uma das mais fortes, já viu aquela refletor? Para que possa iluminar forte, porque este mundo, quanto mais ficar escurecido, mais fortes e resistentes, né, de maior potência, terão que ser os luzeiros. E esse é o nosso chamado. Amém? Então assim começa a minha saudação, louvando a Deus. E não sei como vai ser. Daqui a pouco vou ter que começar a trazer a minha esposa como uma pregadora. Já estou vendo que ela com a sua timidez, mas olha, quando Deus começa a gerar, eu estava aqui já pensando, meu Deus, o que mais vem aí, não é? Uma bênção pela sua saudação, amor. Te amo, muito bom ter você ao meu lado. Que sempre está, mesmo quando eu tenho que viajar sozinho, sempre estamos lado a lado, graças a Deus. É uma parceira ministerial que Deus separou na minha vida, e por isso eu posso cumprir o meu chamado com tanta dedicação e tanta segurança, né? Deus seja louvado. Quero trazer a minha palavra de gratidão sempre e tornar público mais uma vez na igreja a minha palavra de gratidão pela vida do apóstolo Miguel Ângelo e da bispa Rosana. São os nossos bispos primazes, as nossas maiores autoridades ministeriais nesse ministério, a quem eu tenho a honra, com a minha esposa, de estar aqui hoje. Não para representar, porque o crente da graça de Deus não representa, ele reproduz. Então estou aqui para reproduzir esse apostolado que está sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo. Faço isso com muita humildade, mas também com muita ousadia e segurança no Senhor, porque a minha suficiência vem dele, e é pela graça de Deus que sou o que sou. Então a minha palavra de gratidão, que Deus possa e pode, que Deus honre sempre mais e mais o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana pela confiança, a credibilidade que dão à minha vida pessoal, com a minha esposa, familiar e ministerial, acima de tudo, que é quando eu posso exercer o meu chamado, né, que é aquilo que mais me honra na face da terra, estar sobre o altar ministrando a graça de Deus. Obrigado também pelo carinho, pela confiança que tem e pelo selo que Deus gerou, né, entre as nossas vidas. Eu também agradeço de uma maneira muito especial nesta manhã pela vida do bispo Rai Brant, da bispa Solange Brant. São hoje amigos mais chegados que irmãos, pessoas que eu já tive a oportunidade de abraçar, de chorar junto com eles, e são pessoas muito especiais, né?
Bem que Jesus avisou, né? A carne é fraca. E quando nós começamos a pensar nas experiências que nós temos, e é a minha verdade, eu sou assim, eu sou muito emotivo. Hoje estou muito melhor. Quando começar, logo no início era difícil, mas hoje eu estou melhor com essa coisa do controle da emoção. Mas é muito forte. A emoção que eu sinto nesse momento, quando eu me lembrei e falei dessa coisa de chorar junto, essa coisa de chorar junto é tremendo, né? A gente ri fácil com todo mundo. Agora, quando você chora junto com alguém, é porque a coisa está muito selada. Eu me lembrei de um momento muito especial na minha vida, que eu pude chorar junto com os bispos de São Paulo. Muito especiais. Eu sei que isso está correndo o mundo e é importante porque é um testemunho, vem lá do fundo mesmo do meu coração. Como psicanalista clínico, eu posso dizer a vocês que eu não estou aqui sendo pego de surpresa, não é porque eu sou assim, Deus me fez assim e eu sou realmente o que sou pela graça de Deus, sabe? Eu não tenho máscaras, a graça de Deus não aceita máscaras. Então, feita essa saudação tão calorosa, eu não poderia deixar de agradecer a Deus pela vida da Bispa Jane. A Bispa Jane, que foi alguém também muito especial, colocada na minha vida pessoal, sabe, na minha vida ministerial, como uma demonstração de que realmente Deus opera e de que a graça de Deus vale a pena lutar por ela. Então, estávamos há pouco conversando no gabinete. Na obra de Deus, no reino de Deus, estar na liderança é alguma coisa muito gratificante, mas ao mesmo tempo pesada, humanamente falando, não é? Porque você lida com muitas frustrações, com muitas decepções, você lida com o lado humano das pessoas também. Mas há algumas pessoas pensadas por Deus de maneira muito especial para que motivem mais e mais esse nosso trabalho. E uma dessas pessoas, um desses líderes, não é? Tem sido a Bispa Jane com a sua família. Amém. Este corpo ministerial. Então acreditem, com muita honra que eu estou aqui hoje. Vocês sabem, quando nós recebemos o convite da Bispa Jane, nós já havíamos sido convidados para estarmos em Recife. Então no próximo final de semana, já está com passagem comprada, tudo, nós estaremos no Recife. E às vezes aí fica realmente muito pesado, porque vamos eu, a minha filhinha menor, e a minha esposa, a outra que já tem 18 anos, já está muito envolvida com as programações da sede, e às vezes para tirar também, né? Está na faculdade também, então a gente ainda tem que coordenar tudo isso para que ela fique bem, apesar de ter 18 anos ainda é totalmente apegada, ficamos aqui monitorando, né? Incrível, não dá um passo sem falar conosco, muito lindo. Às vezes eu falo, mas ela já tem 18 anos, pede para fazer uma coisa assim que normalmente não se pediria. E aí nós vemos, nós somos uma família tradicional, né? Uma família de Deus, tão maravilhoso. Mas isso às vezes fica um pouco pesado, mas nós não titubeamos. Quando recebemos o convite da Igreja de Porto Alegre, da Bispa Jane, nós submetemos, claro, como sempre, ao nosso apóstolo, ele deu o aval dele, nós dissemos, então vamos, o resto é com Deus. Então, estamos aqui, semana que vem, na quinta-feira já estaremos viajando para Recife, para Jaboatão, com a nossa querida Bispa Ieda, e fazemos isso com muito amor, foi com muita alegria, sabe, Bispa? Por quê? Porque a Bíblia diz, honra a quem merece honra. Amém. E é interessante que só nessa saudação, esse momento é muito importante, porque Paulo ele diz assim, olha, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Vocês conhecem esse texto, né? Mas antes disso ele diz assim, a quem tributos, tributos e todos os tipos de dívida, ele diz assim, e a quem honra, honra, ou seja, honra, você não pode ficar devendo, amor você pode, porque amar você tem que amar a todos, você tem que se sentir sempre devedor do amor. Agora, quando você é honrado, você tem que procurar pagar a honra o quanto antes, porque senão você fica devendo. Olha que coisa interessante. Por isso que nós nos apressamos e dissemos, nós não podemos dizer, não, a menos que o apóstolo tenha algum outro projeto para nós, então vamos submeter. Apóstolo, podemos? Podemos, amém. Vai lá, Bispa Jane, é o mesmo sentimento nosso, por isso nós estamos aqui. Bispa Jane, família da Bispa Jane, todo o corpo ministerial, ovelhas desse ministério. Nós estamos aqui porque vocês trazem dignidade
à denominação Cristo Vive. Vocês trazem dignidade ao apostolado, vocês são selo sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo. Certamente trazem dignidade à Igreja Cristo Vive de São Paulo, aos bispos Raio e Solange, que são os coordenadores deste ministério aqui, e também são selo hoje, trazem, são confirmação do meu chamado ministerial e da minha esposa. Por isso, nós estamos aqui com tanta alegria para servir a Deus. Amém? Eis-me aqui, eu amo vocês, a minha esposa, todos nós amamos vocês de uma maneira muito especial. Olha, aquele casal lindo ali, hein? Meu Jesus. Agora eu não sei se eu olho para o meu iPad, para aqui ou para ali, porque estão as 3 fotos tão lindas, né? Graças a Deus. Nosso tema desta manhã, temos aí 45 minutos para juntos meditarmos. Se alguns versículos eu não ler por um acaso, são muitos versículos, você vai ter a sua apostila, você levar para casa e ficar aí degustando, né, deste material, porque são bastante textos bíblicos, mas vamos seguir conforme a orientação do Espírito Santo de Deus. Amém? Graça sobre graça. O texto base está em João, capítulo 1, versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Oremos. Deus maravilhoso, Paizinho querido, Pai, como é bom, Senhor, termos intimidade contigo. Como é bom servir a Ti, Senhor, com inteireza de coração. Assim vivemos a Tua graça, Pai. Obrigado, Jesus. Totalmente submetido ao trono da Tua graça, ao manto que cobre este ministério, a visão que Tu tens revelado ao anjo desta denominação, o apóstolo Miguel Ângelo. Estou aqui, Pai, ligado, totalmente focado nas 14 epístolas como prisma da Tua palavra. Quero declarar nestes próximos minutos esta conexão perfeita, Deus, com o altar e o trono da Tua graça. Assim estou certo de que ouviremos a Tua voz e seremos poderosamente abençoados pela Tua palavra, que edifica, que dá vida e que dá herança, para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Então, nossa apostila, todos têm? Alguém não tem a apostila? Se alguém não tiver, ainda tem um minuto. Olha, todos têm. Parabéns, viu? Obrigado, inclusive. Parabéns pelo louvor, tremendo. Eu cada dia mais firme. Olha, a Juju aqui no teclado, hein? Balança tudo aqui. Vou ter que comprar um teclado daquele Yamaha logo para ela. Urgente, já está pedindo, né? Que tem que ser mais possante ainda, né? Olha, nossos guitarristas, a Paz, o solista e o Alisson. Alisson, só falta essa gravata, só faltava você ter uma gravata igual essa aqui, ó, do bispo. Depois me lembra, tá? Eu vou deixar essa gravata para você, para ficar mais possante ainda aí. Né? Glória a Deus, porque eu vou te falar, uma bênção ver o crescimento, né, desse corpo ministerial de louvor. Nós já podemos chamar assim, né, um corpo ministerial de louvor. Parabéns, né, parabéns a toda a equipe de trabalho, excelente. Talvez vocês possam às vezes pensar, bispo, nós somos um número pequeno. Irmãos, Deus gosta de coisas pequenas. Os irmãos de Davi, lembra? Do grandões, então tem lá um pequenininho lá pregando para as ovelhinhas, lá no pasto, né, cuidando das ovelhas. Ele é pastor. É isso que eu quero. Então, olha, você é ministro de uma nova aliança, é com você que Deus tem coisas muito grandes. Nós vamos avançar aqui, amém? E só se vislumbra isso, irmãos, pela graça de Deus. Então, um dos maiores sinais que a gente vê da graça de Deus numa igreja é quando ela está desbravando, despontando, como nós temos visto aqui. E João disse isso, né? Nós estamos no primeiro tópico que mostra a graça salvadora. Jesus estava no seu ministério na terra, trazendo a graça salvadora, porque até Jesus,
nascer e ter o seu momento na terra, não se falava em salvação, a menos que Isaías falou alguma coisa, os profetas deram umas pinceladas, alguns deles, os outros, mas Isaías nós denominamos, como nosso apóstolo sempre diz, como tendo sido o apóstolo Paulo do Velho Pacto, foi quem mais profetizou Cristo e a sua obra redentora. Mas não se falava claramente em salvação eterna. Quando Jesus então veio cumprir o seu chamado como Filho, a manifestação de Deus em carne, que se chamou Jesus, Filho, que hoje é o nome de Deus para nós, é Jesus, né? O estudo da deidade de Cristo mostra isso. Então ali ele trazia a primeira graça, a graça salvadora. Antes disso não se falava em salvação eterna, falava assim: caminhando eu vou para Canaã. Até a gente hoje ainda canta às vezes a gente canta esse louvor, né? Caminhando eu vou, até como um vício de linguagem, porque nós não estamos mais caminhando para Canaã, nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Sabe, hoje é a Nova Jerusalém, o dia que céus e terra serão transformados. Mas então aí começa um novo ciclo, daquele momento de junção. Só que Jesus estava cumprindo o seu chamado ainda carnal, o chamado da carne, o chamado de cumprir a lei. Muitas coisas não eram esclarecidas, elas foram trazidas, mas não foram entregues ainda. E é interessante que João, né, o discípulo que Jesus mais amava, que realmente teve essa visão. Ele disse: olha, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Então, receberam Jesus, receberam a obra redentora de Jesus. Depois, esta graça salvadora, ela tem agora um desenrolar, um desdobramento, que nós precisamos compreender como funciona. Está em Efésios 2, né? Efésios 2, 8 a 10, ele diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então esta salvação, ela não vem de nós, ela é dom de Deus, e ela se opera, ela se vislumbra, ela se visualiza perante um outro dom. A salvação, dom, é o que? A dádiva de Deus. E a fé, dom, é a fé para crer nesta salvação, que é um dom de Deus para nós exercermos e exercitarmos e vivenciarmos esta salvação aqui na terra. Tudo isso vem de Deus, não vem de nós. O 9 diz assim: não de obras, para que ninguém se glorie. E o 10? O 10 fecha, diz: pois somos feituras dele, criados em quem? Em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos. Então aí está um conceito perfeito: salvos pela graça, não é por obras, não é a máscara, lembra? Não são as máscaras da lei, não é aquela coisa que se cria de aparência, um rigor ascético, sabe? Pessoas muito contritas, não é isso. A alegria do Senhor é a nossa força, sabe? É uma vida realmente despojada, totalmente, vivendo a liberdade com responsabilidade, que é andar nas obras preparadas. A responsabilidade vem desse eixo, né? De andar pelas boas obras. Eu digo sempre que a liberdade sem responsabilidade gera tragédia, gera vergonha, gera o pecado, gera o opróbrio. A liberdade com responsabilidade gera vitória, sabe? Gera prosperidade, gera segurança, gera controle da situação, gera autoridade. O rei tem autoridade. Você é rei nesta terra. Ele nos constituiu rei dos sacerdotes, você tem autoridade. Então, depois nos fez propriedade, nos livrou, aliás, do pecado, né? Estamos aqui ainda, nos livrou da lei do pecado e da morte. E esse texto de Romanos 8 é lindo, porque ele diz: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Eu digo que esta é a lei da graça. Na graça só tem uma lei, a lei do Espírito da vida. Ela nos livrou da lei do pecado e da morte. Bispo, os 10 mandamentos. Bom, se você for pautar nos 10 mandamentos pela carne, você vai fazer igual eu fazia quando era lá do mundo.
Tinha o nosso ditado popular, o número 7, sabe qual é? Não desejar a mulher do próximo. A gente dizia assim, não, só quando o próximo estiver próximo. Né? Ou então a gente fala assim, não, isso não, olha, tanto que cortaram o número 7, já viu que cortaram o número 7? Era o 7º mandamento. Então, olha as coisas que a carne vai dizer. Agora, quando você vive a graça, quando você anda nas boas obras preparadas, quando você vive a lei do Espírito da vida, ela te livrou da lei do pecado. Sabe o que acontece? Esses 10 mandamentos, você não precisa lembrar da ordem, onde estão, como foram, porque eles fluem da sua vida. Você não quer roubar mais, você é incapaz de matar alguém, você é incapaz de odiar. Sabe o que é amar? Lembra que tinha um bonequinho antigamente que falava assim, amar é, com a plaquinha? Isso é do nosso tempo, vocês não têm, né? O pessoal de 1990 para cá, acho que nunca viu isso, né? Procura lá amaré no Google, né? Que vocês vão achar, bonitinho o bonequinho. Amaré e tal, amaré. Conhece? O mundo está no que está hoje, porque amar não é nada do que eles entendem. Amar é, vou dar a definição para você hoje. Amar é não odiar. E quem ama é incapaz de odiar. Você está entendendo? Então nós amamos a todos. Então, nós somos incapazes de matar, de roubar, desejar a mulher do próximo. Oh, que isso? Eu amo o meu próximo, não vou desejar a mulher do próximo. Eu amo a minha mulher, como é que eu vou desejar do outro? Então isso começa a ser uma coisa ridícula. Agora para o mundo é vaidade. Para o mundo isso é vaidade. Tem que fazer igual o apóstolo Paulo diz, o que para mim era vaidade agora é vergonha. Entende? Mas aí está atrelado aqui, porque a lei do Espírito da vida, porque o pecado e a morte tem uma lei. É a lei da carne. É a lei que impera através da lei dos 10 mandamentos, porque antes de Jesus não havia o quê? A manifestação nem da primeira salvação. Tanto que ele foi lá, resgatou das mãos do inferno. É tudo uma linguagem quase que alegórica para mostrar o que Jesus, foi efeito da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então essa é a graça salvadora. Pois nos fez propriedade exclusivas dele. Hoje nós temos uma condição de propriedades exclusivas de Deus. Não vou ler todos os textos, porque se eu ler, você sabe que eu tenho uma forma. Vocês sabem, eu ministro na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual às terças-feiras, quem já esteve no Rio de Janeiro e pôde observar. Às vezes nós ficamos com uma apostila dessa aqui, 10 cultos. Minha esposa se assustou, ela falou, amor, você está com essa apostila, como vai ser? Porque se eu ler o versículo, eu acabo desmembrando e mastigando ele, uma forma que Deus me deu de tratar. Então, alguns versículos eu não vou ler, vou me dar a permitir a você não ler, mas você depois pode ler, tá bem? É porque já sei o conteúdo da maioria deles aqui, meio que de cor, né? Então ele nos fez propriedades exclusivas deles. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, né? Mas eu vou direto aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 15 a 17, que são os dois últimos versículos desse texto, que ele diz aqui, olha, se a obra, é aqui, né? Isso. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Não sabeis vós que sois santuário do Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Muita gente pensa, e pode-se usar também nesta outra vertente, esse texto aqui é sobre cuidar da nossa carne, ter um cuidado com a nossa carne, é claro. Mas só que a obra de Deus na nossa vida vai além da carne. Às vezes eu fico pensando, é por isso que eu disse, não se assustem se nós não lermos tudo, porque é muito importante esses toques, esses insights que Deus me dá para tratar com vocês aqui. E seja um crente pá, não seja um crente, aliás, seja um crente inchado, não seja um crente pá. Quem já me ouviu explicar sobre isso aqui, o crente pá e crente inchado? É que o crente pá é muito perigoso. Ele chega na igreja e tudo que ele ouve, ele pega uma pá e faz assim, isso aqui que o bispo falou era para minha vizinha, joga a pá para lá. Isso aqui era para o meu tio. Quando a coisa é muito pesada, ele dá logo 10 pasadas. Olha para minha sogra. Vai tudo para a sogra. É o crente pá. Não seja crente pá. Seja o crente inchada. Porque o crente inchada, todos que aqui devem conhecer bastante agricultura, o que a enxada serve? Para puxar o adubo. Puxa todo o adubo para o seu pé. Tudo que você ouvir, sabe por quê? Porque nós somos carvalhos de justiça
quanto mais adubados, mais frondosos, mais fortes, mais resistentes, nós vamos ser, algumas vezes para nós mesmos, outras vezes para podermos realmente depois até reproduzir aquilo que está sendo dito, né? Então este santuário de Deus, ele tem duas formas de você usar a palavra para abençoar o povo. Uma delas é dizer, precisa cuidar bem da sua carne, é lógico, porque habita, somos o templo do Espírito Santo, mas a obra de Deus na nossa vida é o reino de Deus. Jesus disse assim, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a sua, né? Então, o reino de Deus nesta terra. E às vezes eu penso, por que João Batista, que comeu mel silvestre, pregou no deserto, batizava aquele povo que ia batizar para o arrependimento? A pessoa batizava 2, 3 vezes por dia, pecou, voltava lá para batizar, era o batismo do arrependimento. E João Batista estava lá, batizando, porque ele era o precursor. Isaías havia profetizado que ele prepararia o caminho no deserto para Cristo. Eu, talvez, quem sabe, nas minhas tertúlias com Deus, né, isso não está claro na Bíblia, mas aparentemente João Batista, aos 33 anos de idade, estava com a cabeça cortada no prato sobre a mesa. Eu pensei, mas Joãozinho, eu não podia ter dado mais tempo de vida a João, não seria uma injustiça? Será que foi uma morte prematura? A Bíblia não fala que ele cometeu nenhum pecado. Depois eu comecei a observar que teve um tempo que os discípulos de João começaram a discutir com os discípulos de Jesus. João era para ter parado, de repente, de fazer o evangelismo dele, porque Jesus já estava ali. Os discípulos de João continuavam batizando, de Jesus não batizavam mais. Vocês estão vendo o que acontece? Eu não vou nem falar mais. Mas aos 33 anos, então, Jesus também cumpriu a sua função como carne, foi crucificado, sem pecado, diz Hebreus. Então nós precisamos pensar muito, irmãos, no seguinte, a nossa vida nesta terra, ela vale para Deus enquanto nós cumprimos o nosso chamado. Risco. Você está entendendo? Porque Deus nos vê em espírito. Então, porque tantas pessoas às vezes até vivem uma vida longa e tal, mas você vê que a pessoa não viveu realmente. Vamos avançar. Vamos. Porque nós somos santuários de Deus e nós temos uma obra nesta terra. E diz o primeiro versículo, do versículo 15 do capítulo 3 que eu li, o versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como através do fogo. Por quê? Porque a salvação está garantida por Deus. A salvação é por graça, é por fé. Decidiu-se a salvação uma vez, você não perde mais, porque nós fomos propriedade exclusiva e ele manifestou a salvação eterna. Na letra C, você vê que essa salvação manifestada está aqui, olha, de uma forma tremenda. Você vê, se os seus filhos desprezarem a minha lei, então como uma promessa, Deus estava falando a Davi, não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões, com ações as suas iniquidades, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Então você está entendendo? Nós temos uma ligação, uma raiz de bênção, uma ligação da salvação, aqueles que ele conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. E nós hoje estamos aqui vivendo um plano de Deus. Tudo que no mundo espiritual já foi feito está sendo materializado. Nós estamos vivendo o nosso tempo, que é de viver graça sobre graça. Alguns não vão viver, alguns vão ficar perdidos nisso. Então, esta letra C, aqui salvação eterna, depois tem o texto de João 10, 27, eu não vou ler, só vou explicar, onde Jesus disse que, sabe, as ovelhas vão seguir, ninguém as arrebatará das mãos, as ovelhas ouvem. Então um dia as ovelhas ouvem, se manifesta essa graça salvadora, né? Depois, Hebreus 9, 12 diz assim, não por meio de sangue de bode e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então este texto é muito importante, porque quando fala obtido eterna redenção, mostra que nós estamos aqui na terra. Quem entra no Romanos 8:2, lembra? A lei do Espírito da vida, Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, se reconecta à eternidade, onde você já esteve um dia. Há poucos dias estávamos falando em casa, eu e a minha esposa, sobre a nossa filhinha que está com 9 anos agora, Luísa Daniel, nossa linda rapinha do tacho, né? Coisa mais linda dessa terra, é bonita igual o pai, e aliás, né, bonita igual a mãe, inteligente igual o pai, quase que eu errei. É que os olhos são iguais aos meus, né? Olha os olhinhos, já viram? Coisa linda. Agora quase que eu me enrolo, tá vendo? Não pode mentir sobre o altar, né?
Mas você sabe que eu falava com a minha esposa, eu disse, olha amor, tá tão bonito aqui que eu vou até desligar o meu, olha que benção, né? Vou ficar nesse aqui, tá maior. Né? Excelência. E a minha esposa disse, ela respondeu alguma coisa para nós sobre o reino, alguma coisa assim que... A minha esposa falou, puxa, mas olha, nós nem assim, que a gente deixa nossos filhos viverem cada etapa das suas vidas. A gente não pula etapas, a gente reserva muitas coisas. Sabe, às vezes eu fico vendo algumas coisas, não, vamos dizer lá que Saul enfiou a espada, vamos explicar isso. Espera, não é os 5 anos de idade, você vai estar explicando isso para o filho, deixa fazer 12, 10, gente, sabe? Uma palhinha só para vocês saberem como é que nós vivemos o reino na nossa casa. Mas uma coisa a nossa filha disse, e eu disse, amor, é que ela estava há menos tempo que nós no concílio. Entende? E depois, então você precisa entender isso, você agora está reconectado à eternidade. Irmão, não tenha medo de morrer, sabia? Não tenha medo de morrer, porque primeiro o crente não morre. João 5,24, Jesus disse assim, o que crê em mim, passa da morte para a vida. A gente não morre, a gente vai para o seio de Abraão. Então, não tenha medo dessas coisas. A morte, nossa, que humanamente falando, um corte com essa existência, é um momento que você, então, passa ao terceiro estágio. O primeiro estágio é no seio, no concílio, quando Deus fala a Jó, no céu, nossos espíritos todos predestinados. O segundo tempo, nós estamos vivendo aqui na terra, esse momento nosso humano. E o terceiro tempo é voltar ao concílio, o seio de Abraão, para o arrebatamento da igreja. Bispo, e quanto tempo nós vamos ficar lá? Você já dormiu uma boa noite de sono? Você já teve aquela noite que você bate na pedra? Quanto mais cansado, melhor. Né? Tu bate igual pedra, você dorme tipo 5, 6 horas, ou às vezes quando é de um sábado assim, muito tempo não acontece isso comigo, mas quando você consegue se desligar mesmo, né? Você dorme, e acorda assim umas 9 horas da manhã, e pensa que ainda são 6, 7 horas da manhã. Já aconteceu contigo? É esse sono espiritual que nós vamos viver no seio de Abraão. Você passa dessa vida e quando você vê, você já está no arrebatamento da igreja. Você está entendendo, irmãos? Isso vai além do que a gente pode... Isso aí é resultado, estou falando para você, é revelação. É resultado de muitas tertúlias com Deus e do que Deus fala muito comigo. Você pode acreditar nisso. É para renovo espiritual para a sua vida. É para que você viva muito mais seguro, tranquilo e sem temor do mal nesta terra. Porque não foi por meio de sangue de bodes ou de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou e ele obteve o que? Eterna redenção. Essa eterna redenção é reconectar-nos ao nosso estado original, irmãos. Mas a lei não entende isso, fica presa ao estado do pecado, por isso que tem vergonha de Deus. Você sabe qual é um dos momentos que eu tenho mais intimidade com Deus? Acreditem, é quando eu estou tomando o meu banho às vezes. O banho ali, olha. Vai dizer isso numa igreja tradicional, cara. Diz, que isso? Você tem que botar um roupão azul, fechar até aqui e tal. Tem gente que nem raspa a perna, deixa a perna, tem que ficar samambaia chorona para cobrir o pelo. Irmãos, Adão e Eva tentaram isso. Vocês estão entendendo? Isso é carne, isso é máscara. Quando você tem acesso direto, irmãos, acesso direto, é eterna redenção. Ele entrou no Santo dos Santos, você está entendendo? Porque eu às vezes vou ver que um texto eu vou ter que parar, e aí vamos segurar a nossa onda. Então, vimos, manifestou a salvação eterna, ainda que pelo fogo nós já vimos, né? Mas Romanos 6, 1 e 2 é interessante. O que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, como veremos ainda no pecado, nós o que para ele morreremos. Foi o que eu disse, você não vive, você vegeta nessa terra. O que é filho de Deus e insiste em viver no pecado, não vive. Pensa que está vivendo, brinca de viver, mas vive expectação de juízo, vive uma culpa, vive um semblante pesado, vive, sabe, irmãos, só... Não é viver, é vegetar. Eu tenho dito, quem pensa existe. Não teve o grande Descartes, né? Que falou, penso logo existo. Penso logo existo. E eu digo, reflito, logo reproduzo. Se você só pensar, você só existe. Você tem que refletir, você tem que meditar. Tem muita gente que lê a Bíblia, bispo. Lembra quando você falou, li a Bíblia tantas vezes? Eu também. Quando eu não conhecia a graça, eu li a Bíblia, mas para mim,
Não tinha nada novo. Eu já pregava no Ministério da Lei, e às vezes, quando era o dia de eu pregar, né? Até os 22 anos de idade, eu fui criado e na lei, olha, eram 15 minutos a mensagem, era de 15 minutos na lei, não sei se vocês passaram por esse tempo, mas no nosso tempo eram 15 minutos, e era uma dificuldade. Eu falava, como é que eu vou pregar 15 minutos? Hoje em dia, irmãos, pregar menos de 1 hora para mim é uma dor, vocês não têm noção. Vocês não imaginam. Eu poderia ficar aqui, o voo não me deixa, porque nós temos um voo marcado cedo, sorte sua. Eu ficaria aqui, irmão, não me dá fome. A aguinha aí molha as minhas cordas vocais, nossa fonoaudióloga nos orienta sobre isso, sempre, né? Mas eu ficaria aqui, acreditem, muitas horas com vocês, muitas horas. Poderia dar aqui 1, 2, 3, 4 horas da tarde. Se eu tivesse a possibilidade hoje de poder tratar essa apostila aqui, versículo por versículo, nós ficaríamos muitas horas aqui, e acreditem, é o que me honra nesta terra. E foi assim que Deus me prometeu 100 anos, quando eu fiz 50 anos que eu fiquei naquela tertúlia com Deus. Senhor, já cumpri a metade da minha vida, e agora? Deus disse, lê lá Filipenses. Aí eu li Paulo dizendo, olha, é tão bom, porque quando nós estamos no altar, então nós sentimos um meio céu, é tão bom estar contigo, Senhor, que eu fico querendo partir, constrangido a partir, mas também se é para a tua obra, se é para benefício do teu povo, então que eu permaneça. Paulo falou aos Filipenses. E Deus falou, você quer? Porque eu falei, poxa, é tão bom, né? Hoje tens me honrado, o ministério, eu tenho uma família tão linda, nós servimos o teu reino. Sabe, chegar aos 100 anos, Deus disse, então você terá que ser insuportável àqueles que não suportarem essa doutrina. E Deus me deu o texto de Paulo, que é para o benefício, e me deu Paulo falando a Timóteo também, quando Paulo diz a Timóteo, olha, muitos não suportarão essa doutrina. Então, nesses 5 anos, que agora eu estou com 55, acreditem, perdi muitos amigos. Aliás, eu pensava que eram amigos, né? Que os amigos verdadeiros são aqueles que Deus escolheu para mim. Mas muitas pessoas saíram da minha vida, e eu estou dando graças a Deus. Sabe por quê? Porque esse é o sinal de que eu estou sendo insuportável àqueles que não suportarem essa doutrina. Esse é o meu chamado. Senão, se Deus me deu, Deus já me deu. Eu vejo que Deus lá em Jeremias, quando fala Jeremias, né? Desde o ventre materno e tal, eu vi isso na minha vida. Então Deus, ele vai mostrando o chamado de cada um. Você quer ter uma vida longa nesta terra, mas uma vida mesmo bendita, uma vida que as pessoas olhem e digam, olha, aquela ali é uma pessoa abençoada. Às vezes eu digo para minha esposa, digo, amor, as pessoas têm inveja de nós, eles pensam, cuidado, vamos ficar atentos, alertas cada vez mais, porque é normal, as pessoas vão ter inveja de você. Sabe, e lógico que a sua vida não vai ser um mar de rosas, dizia, né, aquele que acham tão, era um grande poeta, né, o Tim Maia, que imitou e copiou João 16,33, Jesus disse, no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo. Tomara que ele tenha se arrependido lá no leito de morte, quem sabe, né? Não vou julgar a salvação de ninguém, mas o mundo, a terra, viver aqui não é um mar de rosas. O pai da psicanálise, Freud, disse, não há maior dor que a dor do existir. Mas se você quer, mesmo tendo todas as dificuldades deste mundo, superando cada dia 1 leão por dia, né, e tal, normal, sabe, normal. Quem não quer sofrer, nasce morto, diz o poeta aí do mundo, né? Quem não quer sofrer, nasce morto. Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, agora não pode viver no pecado, sabe por quê? Como vamos viver no pecado, nós que para ele morremos? Então se nós já entendemos o nosso chamado, o nosso prazer agora tem que estar na lei do Senhor, irmãos. Então, isso está garantido, ainda que pelo fogo, porque a salvação está definida. Nós somos filhos de Deus. Eu sempre digo assim, ser filho de Deus nesta terra é obra dele. Está concluído, está consumado. Sabe? Agora, viver como filho de Deus nesta terra é obra nossa. Vocês viram lá Efésios 2,10? Boas obras preparadas de antemão para que andássemos nelas. As obras estão prontinhas, mas quem tem que andar nas obras? Nós. Então se nós, porque outra coisa que eu quero te falar aqui, não existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma mentira. Não, eu escolho se eu quero pecar ou se eu quero viver sem pecado. Não, você obedece ou desobedece. Não é uma questão de escolha, é questão de obediência ou desobediência.
Escolha quando você pode escolher e não tem nenhuma consequência. Você está entendendo o que você está ouvindo aqui hoje? Amém. Talvez pessoas andaram aqui entre nós e desobedeceram em algum momento. Não olhe para essas pessoas como modelo para você. Também não olhe como, não despreze essas pessoas. Nosso chamado é amar, interceder e ensinar. Esteja pronto, mas esteja vigilante. Porque quem cai está sempre querendo puxar alguém. Já viu a pessoa caindo? Não sei se por aqui tem isso, mas lá no Rio de Janeiro tem uma coisa muito ruim. Eu até trabalhei como polícia ferroviária há uma época, então conheci isso de perto, chamado pingente no trem. Trem muito cheio de manhã, as pessoas andavam penduradas. Quando caía um, ele puxava 3, 4. Então quem está caindo está sempre querendo puxar alguém para se segurar ou levar junto. Fique atento, não é? Como eu disse ontem aqui, quando eu falei na minha saudação, se você um dia tem um amigo muito querido e você viu que ele entrou numa caverna e se perdeu, você não pode entrar na caverna para salvar esse amigo, senão você se perde também na caverna. Você tem que ficar na porta da caverna, gritando bem alto o nome desse amigo. Esse amigo quiser te ouvir, se ele estiver atento, ele vai ouvir a sua voz, porque a caverna tem um eco. Então ele vai ouvir a sua voz, ele vai seguir o som da sua voz e vai se salvar. É assim que nós somos. Porque, se for ovelha, você viu que eu falei de João 10, eu não li, mas comentei, está aí na sua apostila, a ovelha ouve a voz. Então, se você é o luzeiro, continue sendo luzeiro, continue atento, vigilante, irmãos, vigilante, sabe por quê? Porque tem a salvação pelo fogo, mas quem aqui quer ser salvo pelo fogo com a obra queimada? Porque o fogo é este mundo, o fogo, na verdade, ele está em todos. Só que há uma diferença, quando ele bate na madeira, palha e feno, o que ele faz? Queima, destrói a vida terrestre, mas não tira a pessoa do céu. Sabe? Vem alguns exemplos que eu tenho que dizer para vocês. Eu fui celebrar um casamento em Brasília, e 2 jovens, quando ouviram o casamento, depois que eu celebrei, estava lá na festa, muitas pessoas me chamaram na festa, quase não deixaram comer, sabe? Até bom, né? Estou nessa fase aí, nossa, de manter o corpo saudável, mas muitas perguntas, quando viram uma mensagem diferente, né, no casamento, e 2 jovens me chamaram, bispo, senta aqui um pouquinho, pode me dar uma informação? Claro. É pecado usar saia acima do joelho? Eu olhei para as jovens lindas, né? Eu falei, claro que não, por favor, use acima do joelho. 18 anos de idade, você vai querer usar depois, acima do joelho quando tiver 60 anos, minha filha? Usa agora acima do joelho. Brincadeira, eu não falei desse jeito não, né? Você brinca assim com ela, que ela fica logo rosada, né? Eu falei, minha amada, você é jovem. Como pode alguém proibir você de usar uma saia? Claro que não são 3 dedos abaixo da virilha, como as jovens do mundo fazem, né? Mas aqui, logo acima um pouquinho do joelho, claro que você tem que usar e deve usar uma saia acima do joelho. Sim, pode. Por quê? Porque você é jovem. Agora, você está buscando sempre uma questão de bom senso, decência e ordem. Né? Se você vai sentar numa bateria para tocar uma bateria na igreja, você não vai botar uma saia acima do joelho, não é verdade? Mas é igual a nossa baterista lá de Capanema, né? Vai com os lombos, né, para a igreja, para tocar bateria, fica à vontade, ou de calça jeans. Tá? Quer dizer, tudo uma questão, mas se você não entende isso, você fica muito misturado, sem saber, o que é espiritual, o que é carnal, irmão. Não tente espiritualizar a tua carne, nem carnalizar o teu espírito, porque se você tentar espiritualizar a carne, você carnaliza o espírito. Você tem que ser espiritual, tem que ser uma coisa normal, porque aí você acessa, né, essa graça sobre graça. O 2 o que é a graça sobre graça? Graça sobre graça é Cristo em nós. Olha aí, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 15, diz assim: com esta confiança resolvi primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício. Entende? Esse segundo benefício é a graça sobre graça. Então você avança, você tem a graça sobre graça. Como funciona a graça sobre graça? Colossenses 1, 27, Cristo em vós, a esperança da glória. Romanos 5, 17, nós passamos a reinar nesta terra, porque nós entendemos que pelo sacrifício de Adão entrou o pecado, reinou a morte, né? A existência de Adão, ele pecou, e ali você vê Adão e Eva tentaram se
se maquiar, colocando folhagens para cobrir. Por quê? Porque eles se sentiram dignos. Deus nunca mudou. Deus sempre foi abençoador. Paulo disse a Timóteo, até que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Então, quando foram conversar com Deus, acharam que Deus não iria falar com ele. Então, eles se cobriram com folhas. E Deus, então, mandou o cordeiro, que já tipificava Cristo. Foi a primeira tipificação de Cristo, o cordeiro. Ali para que eles sacrificassem e se cobrissem com pele. Para que o homem se sentisse digno de chegar a Deus. Entende? Então, a lei serviu esse tempo todo. Paulo, em Gálatas 3, ele diz assim, a lei serviu de aio, de amo, de aquela pessoa que cuida, sabe, aquele escravo que cuida como tutor, né? A lei serviu para isso, para que chegássemos ao tempo de Cristo. Cristo viveu, disse para João Batista, até na hora de batizar, deixa por enquanto que me convém cumprir a lei, cumpriu a lei, confirmou tudo que os profetas tinham dito, pagou o preço, morreu na cruz, e agora? Agora ele fez um sacrifício tão perfeito que nós podemos reinar em vida, por meio dele. Então esse reinar em vida é o quê? É ter o controle. Isso é o segundo benefício. Isso é a graça sobre graça. E como acessar esses benefícios da segunda graça? Aí temos os 200 versículos, né? E eu só tenho 15 minutos, né? Mas claro, eu vou pedir aqueles 5 do pregador, né? E 5 do pregador pode chegar até 15, não é verdade? Então, como acessar? Primeiro, deixar de ser criança em Cristo. Então, nós vemos as pessoas, como essas meninas lá de 18 anos, sendo guiadas por guias cegos. Às vezes, uma pessoa dessa sai da igreja, ela deixa a igreja, porque, sabe, você tem que entender o seguinte, aí vai, por isso que é importante, todos nós da Graça de Deus, nós somos pessoas preparadas, nós buscamos, cada dia mais, você viu aqui ontem, tivemos um workshop falando só sobre louvor, os nossos bispos, foi a nossa, Fernanda, né? Renata, Fernanda é o nome do nosso doutor Fernando, mas a bispa Renata Brant, o Natan e a Natália Brant estiveram aqui, mas antes eles foram fazer tipo uma pós lá nos Estados Unidos, sabe, entendendo? Então nós nos preparamos. Eu estou aqui, eu sou também psicanalista clínico, e eu posso dizer para você, sabe, nós precisamos entender como funciona. Às vezes eu digo para minha esposa, bispa, nós para tratarmos com jovens, nós temos que lembrar de quando nós tínhamos, se eu vou tratar com um jovem de 15 anos, eu tenho que me lembrar do tempo que eu tinha 15 anos, como eu pensava quando eu tinha 15 anos, pegar esse pensamento que eu tinha aos 15 anos e adaptá-lo para os jovens e para o que eu viveria hoje com aquela mente. Está entendendo? Então, amados, eu não posso impedir uma jovem, porque você sabe o que acontece com o jovem? Você já viu uma flor, a fecundação? Se você estudar isso, você vai ver que tem as fases. O tempo que a flor está mais bonita é quando vai lá o beija-flor, o pólen, e pega, e distribui a semente. É tudo assim, a natureza é assim. Nós, os seres humanos, não somos diferentes. E é nessa idade que a jovem começa a ficar mais, se enfeitar, o jovem também, para que um se sinta bonito e atraia o outro. Isso é natural, você não pode cortar isso das pessoas, amados. Nós vemos aí, olha, irmãos, eu vou dizer, na lei nós temos 2 tipos de pessoas, talvez. Desculpe eu ser talvez agressivo, mas é que eu vivo e prego com experiência. Eu vi isso. Pessoas da lei que às vezes eu vejo o jovem que pega e vai embora, foge da igreja, vai viver sua juventude, que deveriam permitir vivê-lo. Não é libertinagem, não, veio para botar cama de casal no quarto. Não, nada disso, irmãos. Nada disso. Mas é viver a juventude. Ou vai para o mundo, ou então sabe o que faz? Tem uma vida dupla escondida. São 3 tipos. Cria uma vida dupla escondida de todo mundo, fica lá vivendo aquela expectação de juízo, ou então fica fiel demais, aquela pessoa, e às vezes nunca se casa, nunca constitui uma família, tá? Por quê? Porque foi o excesso. Entendam uma coisa, eu sei que Deus está falando no coração de muita gente aqui, precisa falar, todo excesso é reprovável. Encontrem o eixo da graça, busquem a sabedoria de Deus, busquem o feeling de Deus, porque, sabe, todas as coisas me são lícitas, disse o apóstolo Paulo, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso deixar dominar nenhuma delas. A diferença está aí. A diferença está. Então,
nós precisamos entender que nós temos que reinar. Reinar em vida é exercer autoridade, é ter a liberdade, submetê-la à palavra, ser uma pessoa séria, rígida com os princípios de Deus, entender o que é carne e espírito. Você, como eu disse ontem aqui, eu tenho que me reportar a Gálatas 5,16, você coloca aí para casa, né? Nem sei se está aqui no nosso contexto, mas Gálatas 5,16 a 24, onde Paulo traz a grande receita de bolo. No 16 ele diz assim: andai no Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Depois ele mostra que a carne não vai se submeter mesmo a Deus. No 19 ao 22, ele fala sobre as características da carne, né? As obras da carne são várias. Depois ele dá as 9 características, no 23 e 24 de Gálatas 5, do fruto do Espírito. Então as obras da carne são muitas, as concupiscências da carne, elas agem separadamente. O fruto do Espírito é um só. Ele diz, mas o fruto do Espírito aí ele desmembra, ele corta como se fosse uma maçã, fatiando. Então primeiro entendam, já viu uma maçã sem casca, perde a graça, não perde? Fica meio sem graça. Eu acho até mais gostoso e é mais saudável você comer maçã com casca. Tem gente que descasca a maçã, não é? A casca da maçã é como se fosse o amor, é a primeira característica, é o amor. Depois do amor vem as outras 8 características, que eu não vou aqui agora dissecá-las porque não daria o tempo, mas o amor é aquela casca bonita, aquele brilho da maçã, é o que faz você reconhecer a maçã de longe, né? Eu gosto muito de fazer essa analogia do fruto do Espírito com a maçã, né? Então, busque isso, sabe? Busque esse conceito de andar no Espírito. Andar no Espírito precisa de treinamento. Quem anda no Espírito se supera a cada dia. O nosso chamado nesta terra é de superação a cada dia. Alguém que está preparado para viver a segunda graça. Então, como é que nós vivemos isso? Como nós vamos acessar? Nós vemos que é um pacto de sobreexcelente glória, né, que eu tracei aqui alguns outros textos. Vamos só ler Romanos 8, que são os 2 últimos finais. O sobreexcelente glória está em 2 Coríntios 3, de 7 a 11, que é a continuação daquele primeiro texto também, mas eu vou finalizar esta linha aqui, mostrando para você. Romanos 8 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, não é? O versículo 19. Por quê? Que nós, como é a revelação, irmãos? É isso que é interessante. Revelação, os mais antigos sabem aquele processo de revelação, colocava no escurinho, lembra? E porque é a luz que revela a imagem depois, sabe? Você vai trabalhando. O que é esse mundo? Um escuro, uma escuridão à nossa volta. Nós somos o quê? Luzeiros. Nós somos pessoas para que se planeje e se manifeste a revelação de Deus nesta terra. E esta terra aguarda com expectativa. E isso tem que ser de superação. Lembra que eu falei? Você coloca uma lâmpada de 20, clareia um ambiente menos, depois vai. Quanto mais o mundo vai se tornando tenebroso, escuro e destruidor, olha, bispo, vamos lutar contra tal PEC, isso e aquilo. Irmão, se não for aprovada hoje, vai ser aprovada daqui